Vamos ver aqui agora, guys, o talkastzinho dessa semana com estrelas, viu? Com estrelas da nossa mid laner, Jinquedo e Brucer. Entre aspas aí o título, né? Agora vai ter pressão. Semana eu acho que é sobre MD5, semana né? Eliminatória na LTA Sul, que vocês já sabem, agora sempre 1h da tarde, no sábado e no domingo. A gente já tem dois times 100% aí dentro do nosso top 4, Pen Game e Fúria, ganharam as suas séries e agora dois times que perderam, um deles, Loud, e o outro deles, Vivo Cade Star, se encontram contra Red Canids e também Zurus Estral. E teve uma repercussão legal aí sobre mid lane nesse final de semana. E a gente vai repercutir um pouquinho disso com os nossos convidados aqui de hoje. Olá, um deles é meu fiote, Oreia, bem-vindo aí. Acho que é o primeiro talkcast que você faz ou não? Deixa eu descer aqui a boa câmera. tarde a todos. Segundamente, Takeshi. Benção, pai. Deixa eu pedir. Pera aqui, licença, guys. Tá Benção, pai. De E é isso, salve. rapaziada. Olha Vamos esse falar de doente, né, performance. cara? Eu que, né, não posso estar falando muito bem, porque ultimamente nos showmats eu tô Tá só a caca. esquisito, né? Tá esquisito. É, mas assim, a gente vai falar bem desses mid lane aí que foi esquisito essa semana, hein? E Dinquedão, você que veio aqui em outras várias vezes, pelo menos eu lembro de dois, assim, mas sempre numa posição mais difícil, né, mano? Hoje é dia de... Normalmente, quando você me chamava, é porque o bagulho tava esquisito. Ou Tá, pro PEN meu tava em lado, crise. Ou no mínimo pro lado da PEN. Alguma coisa tava estranha. Então eu que sobrava pra essas situações. Mas hoje, felizmente, estamos aí só pra tirar uma onda, né? Dar uma gastada. Falar um pouquinho mal dos caras também, né? Porque Desse Agora lado. você tá é nesse mais lado. fácil. o Desse lado homem é não é mais Você de não quer virar ferro. papai dele também, não? Porque ele já tem uns 3 pai. Eu, Sleazy, Suskit. Suskit. Esse aqui não tem coragem, mas a gente já tem um outro Eu caso, Takeshi. caso de amor. Mas eu tive que ouvir esses dias na minha live que eu tô com medo das lendas. aí é Você louco. está de sacanagem. Não, né? o Jinquedo Por não. O favor. Jinquedo Conta ele teu time bateria, lá. guys, Pode na chamar gente. carioca. Vamos voltar. Não, Pior que não, o- não. O Pete tinha me chamado pra essa seleção dele. Não, Ave não. Maria. Não. A Pitch eu já Aí começo a fica tremer já. esquisito. Não, não, Pitch não. não, Esquisito, esquece isso aí, guys. esquece. Não, Rapaziada, não, então não, vamos direto pro que importa. A gente tem agora dois times que vão continuar com a gente aí na LTA Sul, né? Que podem fazer parte desse top 4. Lembrando que o top 4 vai ter ali aquele bootcamp durante o MSI, com ali tudo que tem do bom e do melhor de treinos e etc. que vai acontecer na América do Norte. E desses 4 times que jogam no final de semana, apenas 2 vão passar. E, cara, só antes da gente entrar nesses confrontos agora, Oreia, a Fúria tomou um susto, acho que é nas duas últimas etapas, né? Que nas Deixa eu últimas deixar semanas, o na like verdade, nesse que eles vídeo. tinham jogado, mas esse final de semana, Esqueci. cara, um 3-0 clean, até demais contra a Cade, né, Oreildo? Cara, a Fúria, ela foi um time que tava todo mundo doente, né? Inclusive, nas saídas aqui eu sempre falo com os jogadores, cara, Jojo e Ayu sem voz nenhuma. Acho que só o Tatu e o Gigo que estavam mais ou menos. E aí a gente falou tanto da Bagripe, que eles estavam jogando mal porque tava doente. E realmente parece que isso foi o que aconteceu. Ou a Cade que não entrou pro jogo, tá ligado? A Cade tava muito abaixo, Muito. tava muito esquisito os caras jogando. Tipo, eu desacreditei dessa Cade já desde o começo. Sério? Eu não hypava a Cade em nenhum momento. Caralho, Mas dessa borracha. vez eu falei, mano, acho que a Cade leva hoje, aí os caras jogam desse jeito. Eu falei, mano, eu não vou mais hypar também, não. O palpite meu foi 3-2 Cade, mano. meu também. Os caras não É. entraram, Nem Eu era entraram. rapaziada. 3-1 jogo. Fúria. Inclusive no Talcast semana passada que eu falei. E pro outro lado, ô Dinquedão, cara, é porque esse Romer, ele veio mostrando porque que ele tá Ele vindo, tá mano. sexy. Aquele jogo de Jace, se alguém ainda não acredita no menino, mano, foi diferente o Romer, hein, o Dinquedão? Foi, mano, esse Jace dele foi realmente muito bonito. Acho que mostra um pouco de diferencial, porque não é um campeão muito forte da nossa liga, né? No geral, assim. Jace, principalmente mid, ele nunca teve Sim. muito histórico bom no mid do Brasil, então mostra que ele tem esse diferencial e, enfim, mecanicamente, individualmente, o moleque é muito bom, tá ligado? Acho Eu não que sei ele se vocês repararam, o Homer, eu acho que ele repetiu muito pouco boneco. Acho Sim. que ele repetiu, Sim, tipo, sei lá, a 2 pool ou dele 3 acho que é a mais bonecos vasta, no mano. 14 Ele bonecos tá ao com todo, é a bizarro. pool dele Muito grande. tá muito grande, tá ligado? E chega a dar medo porque Fearless Draft, MD5, vamos pôr um jogo 5, pô, o cara joga de tudo. Pois Ô, é. Dinka, você que já viveu ali com dinheiro também, como é que você acha que deve ter sido? Se você participou um pouquinho também desse trabalho, parece que em algum momento o dinheiro até mesmo focou com o Roman, né? Nesses treinos, a gente escutou isso falar em Pen Responde, nos bastidores e tal. Como é que você acredita que foi esse trabalho? O que o cheiro deve ter resolvido ali com ele? Você pode compartilhar alguma coisa com a gente que você saiba? Cara, eu tenho certeza que o Jero conseguiu ajudar ele em questão de jogo, mais de mapa, mais do que fazer no jogo, durante o mid-game principalmente. E como a PEN funciona, né? É óbvio que o Jero também tem bastante ideia boa de lane phase, mas não acho que era o ponto fraco dele, tá ligado? Eu não acho que era um ponto que ele precisava melhorar tanto. Como eu disse, individualmente ele é muito forte, na lane ele é muito forte,
Mas eu sinto que aí ele ainda até tem, se você for ver, um pouco desse problema. Ele meio que só segue o que tá rolando, então ele só segue o flow do jogo. Sim. Ele não é um cara que, tipo, no mid-game Ele vai chamar puxa. o Carioca, vem pra cá, me ajuda aqui. Então acho que isso pode ser o que... né, o próximo passo dele. E eu acho que foi mais ou menos nessa linha que o Diego conseguiu consertar ele um pouquinho. Porque Mas é no uma começo do coisa split, assim, a até gente viu ele difícil, viu? Ele desenvolver esse traço dele puxar e tal. Porque vocês lembram que a mid laner da PEN sempre foi uma lane individual? Tipo assim, como eu quero dizer? Ela não depende do jungle, tá ligado? A mid lane da PEN nunca exigiu muito do jungle, muito gank, muito recurso, por aí vai. Eu acho que a época em que a mid lane da PEN mais exigiu recurso foi a época em que tava o Kami e o Túlio, e o Kami não pedia gank, mas o Kami queria a galinha do Túlio, entendeu? Fora isso, o mid lane da PEN não recebe gank, não recebe ajuda, é ele por ali, mano, é jogando ele um por pouco ele. mal, mas normalmente não era lane, era mais mid-game que ele se perdia e morria uma, duas vezes e ficava muito atrás. Autossuficiente, Então, eu tenho certeza que esse exato, foi o essa foco é a do Diego palavra. durante esse meio tempo. E no geral, guys, teve uma. Assim, semana passada teve toda a questão da jungle, né? Pô, que era melhor, Tatu, Carioca, Exames. E eu, particularmente, fiquei com a impressão de que a semana muito foi falado sobre mid lane, né? Especialmente sobre a ausência de performance, que a gente pode falar aí do Kissi e do Tim. A ausência de performance. Cara, Passei um paninho aqui, Na né? época do Dragão. O que eu falava, Dicas? O que era o papo quando você jogava mal? Desse baixo nível desse fim de semana. melhorou. Tá chumbado. Mas, digo uma coisa é fato, Oreia. O Tim não jogou o que era esperado, mano. O Laudete, ele se preocupa? Foi só uma participação preocupa. abaixo dele mesmo ou também gera preocupação pra semana que vem agora contra o Mireu? Cara, a gente fala de pool do Homer e do Dinkas não, né? Olha só, já quero Os caras querem querem me envolver, né? gente. Eu parei, gente. Para de jogar Me de deixa Azir, em pelo amor de paz, Deus. Me deixa quieto na minha. E do Tim, cara, pô, aquele jogo 3 de Syndra, não sei se... Assim, Last não sei, pick eu tenho ainda, certeza viu? que Syndra Last não tá pick no meta, Syndra. porque eu acompanho bastante LPL e LCK, e raramente ela aparece num jogo 5 assim. Acabou que ele pegou, porque parece ser um pouco da zona de conforto dele, mas tem muito mais opção do que Syndra, e o Homer, assim, esmirilhou ele na lane o jogo inteiro. É porque E o Syndra Tim já foi uma resposta Teve contra a algum Jace, jogo né? que vocês lembram que ele performou bem? Teve O dois, de né? Ahri. Da Teve Ahri, acho que da Ahri que ele... Teve uma de Teve Aurora um- também contra a Red, eu acho que ele foi bem, cara. Um jogo 3, eu acho, contra a Red, não foi? Foi. Então, Teve eu acho... algumas performances, né, boas, mas assim, com certeza ele não tá Mas no não nível... é o Tim que não é o te nível botava do no Tim bolso, que a gente tá ligado? espera. Ô, tio. Tô zoando, tô zoando. Não, mas realmente não é o time que a gente espera, tá ligado? Por mais que eu acho que ele tá tendo esses problemas de pool, O mas doente de do qualquer jeito, Bruce, até cara. com os campeões dele, assim, não tá tendo um desempenho clutch, E né? não Então, só pool, mano. Outro dia eu tô ali jogando, né, treinando um pouco pro showmatch e tudo mais, acabei encontrando o Dinquedo, não, o Tinoso na solo Ele kill. tá, Oi, tá tá tirando Não, a você cabeça, tá na minha tio. mente, Que você isso? tá na minha eu sei mente, que você tu- tá na eu minha sei. mente. Acabei encontrando ele lá, aí mestre, aí eu falei, rapaziada, não é o Tinoso aqui não, porque deve ser alguém usando o nick dele. E de fato era ele, inclusive tomei uma surra pra ele. Eita. Você vai falar. Você tá Mas, explanando cara, aí, mas... não sei, não tá jogando solo kill e acho que tá loelo, É. inclusive, tá um pouco estranho. Acho que eu vi o Titã falando que acho que fazia 7 dias que ele não jogava solo kill e eu fiquei com um pouco dessa impressão também, Dicas. Não sei se tu foi o Titã, chegou mano. É a ver, uma assim, fã que no tem a detalhe foto mesmo, dele. porque teve horas que ele errou timing de zonas num combo ali Meu que ele podia ter Deus do acertado céu. no Roamer esse final de semana. Tem uma hora de Syndra mesmo que ele pisa numa trap que o Titã colocou, tipo, na frente cara dele. dele, Tipo, não tá tá muito fluido, afiado, né? É, não tá afiado, Parece acho que é que- isso que tá faltando mesmo. Tipo, aquela gameplay que você vai jogando todo dia, não parece que tá muito afiado não, Dinkas. Tá faltando rival, mano, dele, tá ligado? Pra dar um Ele se up. sentia motivado quando eu tava. Cara, eu acho que, assim, eu não gosto de falar que, pô, essa atuação preocupa, porque, pô, acontece o cara jogar mal uma série também, enfim, acontece. Mas o que preocupa um pouco mais é realmente que passa esse sentimento, não por essa série, mas pelo split como um todo, ou talvez até como pelo ano como um todo. Parece um pouco que ele tá um pouco desmotivado realmente pelo jogo. Ele parece já não ter mais aquele prazer que ele já teve um dia por jogar, porque o Tim sempre foi um cara que gostou de jogar solo kill, pelo menos na época de 2022, 2023, que a gente se enfrentou bastante, que eles estavam muito bem, ele estava muito bem. Ele era um cara que gostava do jogo, gostava de jogar com frequência. Sim. Então eu acho que talvez ele tenha perdido um pouco dessa motivação desse último ano e é um momento que não é muito bom pra isso, porque tem Fearless, é um momento que você, querendo ou não, por mais que eu também não seja o Exato. maior defensor da solo kill do mundo,
é o lugar onde você vai praticar, onde você vai estar afiado, como a gente tava falando. É onde você vai praticar campeões novos. Então acho que talvez isso esteja faltando um pouquinho pra ele, sim. E alguém consegue explicar aquela Syndra, cara? Vocês conseguem explicar o... Porque acho que nem... Não, eu não vejo mesmo. Você até já falou um pouquinho, né, Bruce, que Cara... até em jogo 5, assim, de LPL, cara, eu acho que contra a Jace, antigamente ela era ok, mas depois que não, foi nerfada... Ela era boa caramba, antigamente, mano, eu achava. A Syndra, ela tinha um early game muito forte, né? Exato. E aí, desde que ela mudou com essa nova passiva, aí, ela ó, tem falei isso daí late game lá mais na forte. ilha. E aí eu acho que a força dela era essa. E o early Contra game Jace, dela de não poder é mais jogar lane forte como contra era ele. antes, Só entendeu? que, cara, eu acho que é literalmente mesmo um pouco de falta de planejamento, na minha opinião, por ter pego aquela Syndra, e conforto. Dele, né? Dele. É zona de Porque, conforto chegou isso aí, ali, guys. o coach, né? Tudo bem, a Loud não tem um coach. Eu era main Syndra, Tim, exato. o que você acha que vai ser bom aqui? Não, da Syndra. Porque é meu conforto e... E foi last pick ainda, né, velho? Então, assim, tipo... Sei lá. Eu acho que foi um Snow. pouco de falta de preparo. E essa Loud tá me lembrando um pouco aquela Loud que ficou em sexto lugar, que não pegou playoff. Acho que não é pra tanto não, hein? Tô sentindo algo estranho nessa Loud. Eu não... Acho que não. Acho que Sexto ainda- lugar? Contra os Isurus, eu assim, não vocês... sei não, tio. Taizão Jungle, sei não. Dudão Você tava nessa daí? Dona Parada. Essa era a tua Loud ou... Não, era não, né? tinha A Loud fugido. você jogou ainda pegou um playoffzinho, né? Pegamos, nós pegou... Foi do Reverse Sweep, né? Tava que nós 2 a 0. Foi o da Essa Jinx. TikTok maneiro, mas nós pá. tava online, velho. O primeiro split nós tava online, o segundo foi esquisito, Deixa eu mas ver. o primeiro split nós tava online. Mas então, eu sinto que, por exemplo, antes, essa Isurus tá bem baqueada, mas eu não sei se a Loud consegue ganhar. Nossa. Não sei se o Shin consegue performar bem contra o José Deodo. Mas falando do Mireu, então, vocês acham que o Mireu, ele se agiganta pra cima do time? Porque uma das coisas que todo mundo fala do Mireu é que, pô, a lane do cara é... Passado, você chegou a jogar um pouco com ele, acredito eu, né, Cara, Dicas, eu esse acho meio o tempo? Mireu muito forte, tá ligado? Ele é realmente muito bom. Assim, individualmente, lane e tal, ele é muito bom. O problema é que ele também, eu não sei se é ele ou se é por causa do grupo, enfim, mas ele se perde muito. Tipo, depois dos 15 minutos, parece que ele some, mano. Ele começa a se matar, ele começa a morrer na side. Então acho que ele é meio desligadão. Eu não sei se é um problema de macro do time, pode ser também. É isso mesmo. Mas em questão de individual, ele é muito forte. Se o time não tiver num momento bom, com certeza acho que ele vai dar uma crescida, mano. Então, se o time tomou do Romer, Oreia, pode tomar também do Mireu esse final de semana. Você acredita nisso? Eu acho que o que pode deixar a Loud um pouco tranquilo é o robô. Pra mim, acho que o Shin também, todos os pathing dele é pro top, acaba facilitando o jogo do robô. Mas eu acho que se o time, mano, não vier preparado, acho que tanto de Champion Pool quanto de decisão Não de vai jogo vir, mesmo, não vai o que ele vir. tem que fazer no jogo, eu acho que ele vai tomar do Mireu, mano. Então, pelo menos assim, uma coisa que eu sinto do Tim é que ele ainda é um cara que sabe jogar a side lanezinha, sabe quando pisar na side, ele não fica morrendo tanto de bobeira, como é o caso que a gente acabou levantando de alguns outros Tipo mid assim, laners. guys, tem algumas verdades que elas são inescapáveis. É melhor aceitarmos. A Loud não melhorou o campeonato inteiro. Aí na última série deles, eles vão ter melhorado o suficiente? Muito difícil. Tem que contar com o demérito do time inimigo. Tá ligado? Mas teve um outro mid também, que esse final de Somente. semana aí eu acho que aqui a gente não vai poder medir muitas palavras, não. Porque, guys, eu tento pensar de verdade, no que o Kiss é bom, Dinkas? No que o Kiss ele é bom Eita, hoje? No meu que você Deus. olha e fala, ó, se ele tiver aqui assim, Vacation. vai ter um bom resultado. Porque eu não consigo Post no realmente Twitter, ele sabe engajar. pontuar o que é que ele é bom. Sim, ele não... Eu também não consigo falar assim, o que se ele tem esse ponto forte. Exato. Eu acho que ele tá num momento ruim, realmente. Ele, no Academy, né, eu não acompanhava, né, bastante, mas ele era muito bem falado. Eu acho que ele era um jogador que o ponto forte dele teria de ser mecânica, teria de ser... Lane né, phase. ele saber carregar jogos, Uhum. mas realmente no LTA até agora não se cresceu muito bem. A maioria das lanes ele não tá bem. Tipo, não tá fidando, mas são lanes que talvez ele deveria ter vantagem, ele não tá conseguindo controlar o mid, controlar ali. A gente que é mid presta muita atenção nisso, né? Então a gente vê que às vezes era pra ele tá ganhando uma lane e não tá. E, enfim, então não sinto que ele tá realmente num momento bom, mas ele é um bom jogador, mecanicamente ele é um bom jogador. Então, talvez ele esteja um pouco nervoso, talvez ele esteja sentindo um pouco desse snowball de, pô, não tô jogando bem, aí chega no stage já sem confiança. Isso abala bastante. Eu tenho um ponto positivo dele, cara. Eu acho que a pool dele é uma pool ok, honesta. Ele tem um Tá Azir doido, ok, Bruce? Ele joga com aquela calizinha aqui. Tá nesse doido, final de semana, não foi tão Bruce? boa, mas ele jogou Ixi, tranquilo. o Brucer dando para o A Ari Kiss. dele foi o melhor campeão dele. Que Olha aí o Brucer dando para o Kiss. Olha, pego no pulo do gato. O Kiss, ele até picou bastante campeões, mas performou mal com todos praticamente, tá ligado? Isso não é ter uma pool boa, entendeu? Porque ele mandou mal com todos. A área dando dele é uma muito boa. analisada antes de vir aqui pro Talcast. Foi o melhor campeão dele by Viva o far. Cade Brucer. Mas, cara, tirando a Champion Pool,
foi desastroso esse final de semana. Eu acho, guys, que eu nunca vi um mid laner numa MD5 não matar uma pessoa, mano. 0/13 foi... E eu Foi um antes feito, de mano. vir pra cá, Parabéns eu aos procurei envolvidos, em é. fórum partidas oficiais, assim, de ligas majors e minors. Eu não achei numa MD5 um Não mid existe. laner com 0 Não kills. existe. E acho que também isso explica um pouquinho da Cade, não, Dinkas? De tipo... A gente sempre fala, pô, parece que não tem ninguém ali que chama responsabilidade, sempre cola muito ali pro Trimby fazer as paradas. O Kiss, acho que também é um dessas causas, assim, do porquê que esse time da Cade às vezes brilha e às vezes, tipo, se não tá com as peças necessárias ali, o Trimby ou o Exames, a ausência desse Kiss acho que é uma das consequências, das causas, na verdade, dessa Cade ficar meio apática, né, não? Com certeza, com certeza. Esse fim de semana em específico, acho que ninguém jogou muito bem, tá ligado? Acho que o Bual também jogou abaixo, o Kiss jogou O Ball foi mal, bem abaixo. O Dizame jogou bem em alguns momentos e tal, mas, enfim, não deu pro jogo rodar por causa do desempenho deles todos. Mas se eu for falar assim, como time, né, como split, eu sinto muito isso, que o jogo gira muito em torno do Trimby, ele fala basicamente tudo. Não que isso seja um problema, às vezes tem um jogador que gosta de falar tudo e, mano, ele sente melhor quando os outros quietos. Então isso pode funcionar também. Mas pelo menos os carries têm que desempenhar, tá ligado? Se eles não precisam falar, se eles não precisam pensar tanto, ele tem que desempenhar. E não acho que tá sendo o caso. E você comentou do Trimby, cara. Esse final de semana que eu vim aqui, eu gosto de ficar olhando a câmera dos jogadores que fica aqui atrás. Aham. O Trimby toda hora aqui, Derretido, Toda né? hora Mão na coçadinha cabeça, cabeça baixa, desanimado. Sim. Olha aí, ó. Tudo bem, né? Acho que até o próprio AD Carry dele não tava batendo tão bem. Metaforando, viu? Com o Bruce, olha aí. O Coach Seal, inclusive, numa entrevista falou que ele tentou ser bonzinho e agora Verdade. não vai ser mais. Sobre o Seal, ele... E o colocar behind essa é logo, pressão logo, um pouco, mas guys. você acha Tô que com medo, transfere viu? um pouco pros jogadores? Porque ele, de certa forma, ele meio que bateu no peito até ano passado mesmo. Tipo assim, não, vou ganhar o título em sei quantos anos. Acho que foi em 2 anos que ele tinha falado. Você acha que isso transfere um pouco pros jogadores, mano? Essa Cara, chamada de responsabilidade do Seal? Ou ele tá tentando até mesmo, de certa forma, tirar dos jogadores dele isso? eu acho que ele tava nessa pegada, tanto que o que ele falou na sala de imprensa foi que não vai ter mais ele ser esse cara bonzinho. Essa colher de chá, Eu né? converso bastante com ele, inclusive ele é um amigo pessoal meu. E o que ele fez em 3 splits assim com a Cade, botando sempre os times da Cade top 1, indo pra final, é algo surreal com os nomes que ele tem. Foda. E eu acho que ele bota pressão, os jogadores já sabem dessa pressão, mas eu não acho que essa pressão é o motivo deles jogarem tão mal quanto eles jogaram esse final de semana. Eu acho que foi um underperformance literalmente de todos os jogadores. E aí o coach, pô, tu tá lá a semana inteira, draftando, fazendo as coisas, chega aqui, teu mid laner não mata nenhum, teu AD Carry também não tá dando dano, teu top tá sendo solado. Aí, pô, acabou a brincadeira, agora vai ter pressão. Se quando tava de boa, tava passando a mão, fazendo os caras ficarem felizes, não tava dando certo. Inclusive, pra quem acompanha ele nas redes sociais, pô, foi no restaurante quinta, foi no restaurante sexta, foi no restaurante sábado. Tava uma felicidade com o time. E aí chega aqui, perde desse Proibido jeito. no restaurante, Dinkas. Acabou. Acabou. Os caras Bruce Vai até jantar. expôs, filho. Agora, filho, acabou sushizado. Agora é sem janta. Bruce velho. passou um Refeição por pente dia fino só. ali, viado. 3 da tarde. Come e fica quieto até as 10. Sentadinho no PC. Mas tem um pouquinho também desses drafts aí, não tem não, cara? Porque, tipo assim, jogo 1, O Zeri, né? pô, Zero e Lulu, aí você tinha um Nock com o N, não ficou meio, tipo... Sim. Uma Bruce tá conversa meio passando estranha? pano aqui, Você que tá mas- sempre com o Bob lá, o Bob não deu uma criticada, Ixi, não? o Bob tava louco, isso Tava é sério, maluco? tava maluco. Cara, o Bruce deu uma passada de pano aqui pro Cold Seal, mas sei não, Não, tio, deu uma também. passada, mas, pô, o jogo 2 e o jogo 3, vamos ser sinceros, como que perde pra aquele aço, guys? Não é? Não tem como, mano. O Bob vai te cobrar, tio. O Bob falou que é counter. O Bob falou que vai... Falou que é E counter aço contra vários, vários? vários. Mas e é, o Galho? mas Ele é. falou alguma coisa do Galho ou não? Não, mas ele achou o Galho uma boa resposta. O Galho é chato pro Yasuo, né? Assim, no geral é chato. Mas realmente, acho que, mano, sinceramente, quando o time toma um 3x0 assim, eu tenho prioridade pra falar. Quando toma um 3x0 assim, normalmente ninguém desempenhou bem, todo mundo tava jogando mal. Ratotô, avisa para o Dáquio que vai precisar fazer um cortezinho aqui, viu? Vamos voltar. Foi o deles, acho que foi até pior do que os nossos, porque os nossos, pelo menos, normalmente o primeiro jogo a gente jogava bem, a gente batia de frente, depois a gente começava a tiltar, mas eles jogaram mal todos os jogos foram stomp. Então, tipo, não tem É complicado como... falar de draft, tá ligado? Não tem como, tipo, não tem como tirar a culpa de alguém. Acho que E num todos jogo? têm que ter uma conversa, todos têm culpa, o Seal, inclusive, Tem. e eles têm que conversar e, mano, não dá pra desempenhar desse jeito. Num jogo que você tem Nock N,
A N termina 0/5/1. Cara, ela não deu um shield no Nock? Ela não deu um shield no Nock pra pegar uma assistência. Tava forte, né? Tipo, o Nock tava Tava várias sem kills. skills, eu acho. Então, assim, a única assistência dele foi um flash W que ele deu no Rio do topside. Então, assim, mano, tipo, beleza, o draft poderia ter melhorado. Acho que no Brasil aqui a gente ainda tá um pouco estranho em relação a draft. Acompanho bem LCK e LPL. Cara, AD dropa todos os drafts, é sempre 4 e 5. Zaya Rakan, Lucianami, Kalista Nico. Aqui no Brasil não dropam tanto esse AD, mano. A gente dá muita prioridade ainda pros ADs. MF. Às vezes passa MF na LPL, na LCK, ninguém pega. E aqui no Brasil a gente ainda tá tendo essa demora para adaptação. Vai vir Senna e Smolder aí, uma coisa que pode ser muito boa para Isurus contra a Loud. Então acho que a gente ainda tá um pouco bem atrás de draft, assim, em relação E às se a gente outras também regiões. falou um pouquinho do Mireu, por exemplo, contra o Team, pô, a Red tá um salseiro, a mid lane também da Red, né, Tá um cara? caos. Porque começou com o Jean, voltou o Greve, aí tem esse Kazé aí agora no circuito desafiante que tá... Pô, tá parecendo que é o melhor Qual a mid lane chance? que tem aí do T2. Você acha que existe esse mundo? Então eu te faço a pergunta. Existe esse mundo, ô, Brucinho, de aparecer um Red Kazé no final de semana ou nada a ver? Caramba, Narrativas. velho. Narrativas. Tamo com os reis das narrativas aqui, né? Vamos lá, lendas. Solta pra nós aí. Cadê o Bob aqui que eu não tô achando? Brincadeira, então. Cara, eu não me surpreenderia, mas assim, eu acharia uma falta de respeito com o Greve e com o Jean, colocar o Kazé. Mas assim, não me surpreende. Eu acho que assistindo o jogo dele no circuitão, cara, o que ele fez com o House... Desculpa, House, te adoro. Mano, ele literalmente parecia ser um faker contra... Sei lá, o Dinquedo, tá ligado? Ele daivou do um ano Victor de passado. Ryze, pô. E, cara, Ryze nível Não 4 levar um existe, não Victor, ô, existe, Dicas. é. Existe isso, né? Sim, eu nesse mundo? acompanhei essa série de leve e eu vi realmente isso acontecendo. Ele tá jogando muito bem, mas no meu ponto de vista, o problema da Red não é isso, tá ligado? Não é o mid, Não né? é, tipo, botar outro cara lá no mid, tá ligado? Sei. Não é possível que todo cara que joga mid da Red joga mal, mano. Até o Envy, né? Quando pisou lá também não performou. Tipo, pô. já faz um tempo que isso tá acontecendo, tá ligado? Tipo, desde o Avenger lá, que o Avenger Fala. começou a dropar de performance. Habla, Aí madrinha. tacaram o Greve, aí depois o Greve começou a cair. Depois que cara o Greve botaram o Envy veio Fala, mal. Dracão. Cara, tipo, com certeza o problema da Red é outro, tá ligado? Então, o Kazé pode estar jogando bem, pode estar melhor do que o Greve, pode estar melhor do que o Mage, mas se ele entrar no time, se o time melhorar, provavelmente foi porque eles arrumaram os problemas deles e não porque o cara é bom, tá ligado? Então, acho que a Red tem muitos outros problemas pra se preocupar, muito mais do que Sensato, trocar mano. um jogador. O Mas no cenário mais Jinkers. provável, então a gente fica com um Greve de titular. Vocês acreditam que existe esse mundo do MD5, Fearless Draft, que uma das coisas que a Red falou era de que no MD5 podia brotar um Jean Mago no final da série jogando de Irelia e Yasuo. Vocês acreditam que isso Isso eu possa acredito, acontecer viu? no final de semana? Eu sou meio cético, eu acho que vai ser só Greve ao longo de Jogo toda a 4 e série, 5 pode eu acontecer, acho o que Mago. não. Eu acho que se a Red tomar um 2-0 assim, sem muito game, eles vão querer dar uma mudada pro Galo, tentar ver se faz um milagre, como foi com o Avenger, quando eles foram campeões, né? Era o Avenger, aí, pô, botou o Greve, do nada os caras começaram a ganhar tudo. Mas, cara, eu consigo acreditar dessa Red tomando um 0-3 assim, indo pra casa. E digo mais, mano, essa line-up não será a mesma pro próximo split. Eita, já começou. Fato, já né? começou. Cozinhando, ele tá cozinhando. É, fato. Cara, eu não vejo. Eu não sinto que tá sendo um revezamento, né? Esse bug da Red, não acho que vai ter esse revezamento Greve e Mage. Mas eu acho que esse cenário que o Brucinho falou pode acontecer realmente. Mano, estamos 0-2 aqui, pô, os caras meio que não sabem o que fazer. Vamos botar o Jean pra ver se às vezes ele, né, distorce o jogo com uma lane boa ou com algum boneco bom. Ou, tipo, pra dar experiência pro moleque também, que querendo ou não, acho que esse era um dos grandes pontos, né, desse split pra Red. Então acho que talvez pode acontecer, mas em questão de revezamento, um jogo Greve e um jogo Jean, eu não acho que vai rolar. Eu acho que é um 70... Assim, né, o que os CEOs falam nas redes sociais e entrevistas é um 70-30, né? Em questão de revezamento de mid laner ali. Mas eu acho que pro stage aqui, o Greve, ele põe o time mais pra cima, sabe? Com certeza. Ele também tem uma pool que é um pouco mais parecida com a do meta, então acredito... Vai ser difícil, só E se... você falou um pouquinho sobre, por exemplo, se essa Red não ganhar agora, se essa lineup vai continuar mesmo. Pra Cade, você sente que também já é um momento de... Se der ruim, é um momento de rever já, porque foi já 2 etapas, tem mais uma etapa ainda pela frente. Você acha que pra Cade vale isso também, Bruce, em caso de uma derrota agora, no fim de semana? Cara, pra Cade, conhecendo o Sil, que gosta de resultados imediatos... Hã? Imediatos não, né? Ele falou que era 2 anos, mas é mais ou menos imediatos. Eu acredito que sim.
Ué? que vai ter mudanças. Provavelmente o Kiss ou sei lá, o Morteus deve mudar, né? Não sei se o é o coach que é imediatista. Hã? Ele fez uma line, ele ficou 1 ano com uma line. E depois ele fez outra line pra ficar mais 1 ano, tá ligado? Tipo, imediatista acho que não é a palavra certa para o Seal, entendeu? Pra trazer um novo carry pro time. Mas acho um pouco mais improvável do que a Red. Acho que a Red tá muito estranho, o jogo muito caótico. Aí pega coach, sai coach, aí pega mid, sai mid, aí troca tudo. E não adianta nada, tá ligado? A Red parece que tem que ter uma conversa org players, tá ligado? Tudo assim, tipo, botar todo mundo numa sala e conversar, porque tá muito bagunçado, mano, tá esquisito demais. E sobre a Cade, eu sinto que eles meio que inverteram um pouco. Tipo, no split passado, no ano passado, que eles estavam, né, jogando bem e tal, a mudança de jogadores parecia que era porque o Seal sente que essa lineup tinha mais potencial. Ou seja, eram jogadores individualmente melhores, viu? Mas talvez um pouco pior em questão de É que o Seal, guys, quando começou o ano de 2024, ele falou, galera, vocês têm 1 ano aí para me provar que vocês vão ficar para o ano de 2025. O único foi o de exames. E daí ele fez um outro time para ele ser campeão, que ele acredita que ele consiga ser campeão. Só que ele não contratou esses jogadores para ser campeão no primeiro, no segundo split, tá ligado? Ele contratou para ser mais tarde. Até porque ele botou o Boal, tá ligado? Ele botou o Boal. Tipo assim, ele dá 1 ano para os players se provarem, não é ser imediatista para mim, mas eu entendi o que vocês querem dizer. Não é tão lunático assim não, parando para pensar. Né, de conversa, Concordo, vai. De shot call. Só que entendo, agora parece que é o contrário. Parece que agora eles têm muito potencial e 0 jogo, tá ligado? O jogo não flui, não é um jogo que tipo vai bater de frente com o jogo da PEN, não é um jogo que vai bater de frente com o jogo da Fúria, né, dos times mais fortes. Então talvez se eles, né, conseguissem acertar e pegar esse meio termo, talvez um Smiley, não vou dizer que é o Morteus o culpado da situação, não é, realmente é um jogador bom, acho que tá jogando bem individualmente. Só pra dar um ar diferente pro Mas é um time, cara, né? tipo, acho que eles precisam de um cara com mais, que se impõe mais, que tem mais opinião dentro de jogo. Então se não for o Morteus, que seja um mid ou que seja um top, enfim, porque eu sinto que ninguém tem, tá ligado? Se você É o assiste- Trimby, né? É o Trimby, e aí o Diza de vez em quando fala e tal, mas também não é essa personalidade dele, né, do Dizames, ele é um jogador mais na dele, Eita. que controla o jogo bem e que tá sempre forte, tá sempre jogando bem individualmente, mas eu sinto que ele tá entregando isso, já os outros não estão, entendeu? Então, pra Cade, Bruce, pra gente finalizar esse assunto de Cade e Red, tentar colocar mais o Trimby de novo em Rel, outras coisas sem ser Galho e Lulu, que é mais coisas responsivas, pode ser um bom caminho aí pra enfrentar a Red, você acha? Ele chegou a comentar que ele jogou com esse Galho contra G2 e ganhou, algo assim do tipo, mas... Ele parecia bem angustiado esse jogo de Galho. Na Muita última coisa. fight, acho que ele deu um flash E lá, tipo, mano, não é isso. Galho não é isso, tá ligado? Tentando fazer o time... tentando fazer uma coisa. Alguma coisa, né? Exato. Então eu tô contigo, Takeshola, acho que vai ser essa pegada mesmo. Um suporte que movimenta bem o jogo assim, não sai do lado do jungle, talvez um bardinho dele também, que ele performou bem. E dá uma nova cara pro time impondo um pouco mais, saca? Eu acho que eu tô contigo nessa. Então, pra finalizar, Kiss ou Greve e placar de Red Cade, Bruce, também de Enquedo logo na sequência. É 3-1 Keiducha, hein? Vou jogar essa bomba primeiro pra... Eu acho que é 3-1 Keiducha, Meu mano. amor aqui. Eu acho que a Cade vai ganhar essa série. Acho que pelo menos um 3-1, acho que vai dar Cade. Aí. Kiss ou Greve... Eu acho que um time ser Eita. melhor facilita pro Kiss também. Então, enfim... Eu acho que também é meio Eita. injusto a gente falar do Kiss porque ele jogou mal. Tipo, tá muito quente na Fresco nossa na memória, né? Tipo... Porra, é óbvio que eu vou falar o Não, Greve, não, tá mas ligado? o Kiss enfim, ele foi muito, consistentemente muito... Eu já ruim. opinei muito da série ali, mas eu digo que a O Cade vai campeonato inteiro, o ano inteiro. 3x0 Cade. 3x0 seco? 3x0 Cade. Não é loucura, não. 3x0, não sei. Eu acho que eu vou de 3x1 Cade junto É, do 3x1 nosso é mano mais resenha. adúltero, E pra mano. gente 3x0 finalizar, é Só osso. voltando um pouquinho, então, em Loudzuros, a gente falou um pouquinho mais sobre Team, sobre também o Mireu, mas também tem um gapzinho na jungle aí, não tem não, guys? Um gapzinho nessa jungle que o José Deodo veio crescendo e me assusta um pouco essa Isurus Estral, tá? Eu acho que existe um cenário hipotético deles chegarem para. firme, vindo, criar confiança. Eu não hype esses para. caras mais. Não? Eu tô com Eu Dinkas. taquei todas Exato. as semanas no meu fantasy. Eu não hypo mais. Esquece. Não dá. Olha, eu dei uma analisada na Isurus. Os últimos jogos que eles ganharam foi contra o Fluxo e Leviatã. E tirou um jogo da PEN, que foi o jogo do José Deodo de Lilia.
Eles bateram de frente bem com a PEN ali. Exatamente. Frente, Então, sério. acho que o medo que a gente tá tendo deles é esse. Sabe Mas, o que é a assim, verdade? Sabe o que é a verdade? A PEN, num dia ruim, tá fazendo a carreira da Isurus Estral. A PEN acordou mal, eu lembro, o Titã me mandou o WhatsApp falando: Mini, acordei muito mal hoje, tô com a visão comprometida, 70% da minha visão foi embora. Aí eles perderam um jogo contra a Isurus Estral e tá todo mundo com medo de enterrar essa Isurus Estral. Ah, desculpa, guys, essa Isurus aí já deu. Não assusta nem criança. Esquece. Não gostaria que eles ganhassem, porque se eles ganhassem, eles Eu podem acho que a Loud ganha, e crescer viu? no campeonato não é o que nós quer. Na verdade é eu 50-50, acredito porque a que Loud também... O gap na jungle desse Tá jogo eu acho que esquisito. vai ser o principal, porque, não sei se vocês já perceberam, o Summit, ele tá tomando dive, ele tá perdendo wave e ele tá rindo. Sim, pior que Ele é. não tilta. Ele apronta, né? Ele morre umas 6 vezes e tá lá. Cara, ele Exato. tilta, na verdade, bastante, esse viu? cara aqui me matando, olha pra você ver, Ele é um rapaziada. cara leve no jogo, tem essa leveza, realmente. E aí, o meu medo é esse. Solo é, kill, ele fala eles muita jogarem bosta. pro top, mano, ficarem matando o Summit, enquanto o Loud Root lá no bot tá tomando grab, tá morrendo, tá perdendo wave. Então me preocupa muito isso. Mas assim, eu tô torcendo bastante pra que o Shine dá um step up assim e jogue de igual pra igual contra o José Deodo. Sim, Acho que vai ser acho que difícil. vai Eu ser também difícil, tô torcendo muito, você nem sabe. Olha. Ah, mentira, Maldinho, nem treme, sendo né? honesto agora. O Você nem Vegeta já tá pronto. Eu já tô esperando pra clicar no Twitter. Sendo honesto agora, Dinho, tu não acha que a Loud jogou um pouquinho melhor do que esperava? Eu achava que ia ser um Sim, 3-0 sim, seco, sim, tipo o sim. jogo 3 da PEN. Cara, então, eu conversei com os moleques, né? Eu falei, pô, mas vocês não acham que eles jogaram um pouco melhor e tal? Da gente de fora tem uma visão, o player dentro sente mais, né? Sim, Quando, sim. tipo, não, acho que a gente que tá trolando. E aí, o sentimento deles é que eles jogaram abaixo mesmo, que eles estavam fazendo muita coisa errada. Mas eu A PEN, senti no que a Loud caso, teve tá? um desempenho melhor, realmente. E acho que esse foco no topside deles, tipo... teve o retorno no early game, só que não fluiu depois, tá ligado? E se isso acontecer contra a Isurus, também pode ser um problema, realmente, como o Brucer falou. Porque eu acho que, digamos que o Mireu esteja muito bem e o Tim não. O Mireu já vai estar na frente, o José Deodo, ele tá sempre muito bem farmado, tá sempre muito bem no jogo. Então, se você estiver perdendo tempo, às vezes, dando recurso pra um lado, e esse lado não sente isso direito, vai ser muito prejudicial pra Loud, tá ligado? Então, mas essa série, pra mim, é um verdadeiro 50-50, mano. A Muito gente, difícil de opinar. a gente falou do José Deodo, mas eu acho que o ponto principal mesmo tá que é o mid, mano. Vai ser o Team versus Mireu. Acho que se o Team não performar, É, mid jungle. eles vão perder, É mano. porque, no geral, uma bot lane meio sem sal pros dois lados, né? Os dois E é lados, estranho falar que o Root é sem sal, pô. Ao É longo de estranho. todos os anos É dele muito aí, estranho. parecia que... Pô, o cara era o melhor Nossa. jogador que já tinha pisado no país, Dincas. Você mesmo que jogou contra o cara, já vi você dando Eu acho ele uma muito palavra bom, na né? sua live, falando, mano, esse cara realmente é muito bom, esse cara era muito diferente. E ele agora sumido, velho. Sim, tipo... É aquilo que eu falei até sobre o Tim, um pouco. mediano dá esse, top passa 4, esse viu? ar muito, né? Nas coisas que a gente vê, passa esse ar muito de que ele tá muito cansado ou desmotivado, ou enfim, não sei qual que é a palavra certa. Mas ele é um baita jogador. Eu acho que, sinceramente, contra esses Urus ele pode crescer muito. Porque pra mim é o ponto fraco do time deles, é a bot lane realmente. Então ele pode crescer muito. E se ele crescer, pode ser um trabalho grande pra Isurus. Ai, ai, guys. Então, pra finalizar o programa de hoje também agora, saber de vocês, Mireu e Tim e placar de Loud contra Isurus Estral. Eu começo dessa vez. Beleza. Eu acho que vai Você ser... não tem que ser por o último. segundo? Eu vou por Não, 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 não. Ah. Vai ser Loud 3-2, mano. Loud 3-2. Eu acho que o Tim vai dar uma eu acho moralzinha que- agora nesse final de semana. Acho que ele vai dar Mano, um... essa série Loud versus Isurus, ela é 50-50 total. Eu consigo enxergar a Loud vencendo, mas também consigo enxergar essa Isurus, viu? Isso daí é meio que a lanterna dos afogados. Uma acordadinha, jogar uma solo E kill, saiu o né, bastidor Thiago dessa Sartori? Loud, viu? Pô, Terminando tomar aqui, vamos trap da assistir. Caitlyn, Hoje vai ser cinema. no high time de Syndra, é estranho. É Loud estranho, mas acho Cage que Loud Cabum, 3-2 filho. aí, o Tim deve Larga melhorar pra essa esse final de Syndra, semana. resenha, larga isso, tio. Cara, eu vou de 3-2 também, Loud. Acho Aí. que... Por mais que o meta no bot tá mudando um pouquinho, aparecendo um Smolder às vezes, aparecendo uma cena, eu acho que o Root aí, depois dessa performance do último jogo contra a PEN, bichinho Vai vai vir vir bravo. vai vir estressado, mano. Ou ele pode vir mais broxado. É né? mais acho que não. tiltado. Para, existe esse Eu acho que é mais mundo. Para, tiltado. existe, Eu acho que é mais É que tiltado. a gente tá vendo, talvez, o Root pela primeira vez nessa situação, talvez, né? De tipo, o que tá acontecendo com ele? Então a gente não sabe como ele vai reagir, se vai ser pro bom ou pro ruim. Mas aqui, antes de dar seu palpite, num Game 5, a Loud tem pool.
Perigoso, Eita, entendeu? olha, Vocês estão dando Brucinho. 3 Eu a acho que 2 sim. Ah, a gente tá falando Esse ângulo 3 a agora vocês me 2. pegaram, velho. Tipo, é pesado? Tipo, o Mireu vai jogar de qualquer coisa que der pra ele, vai Eu acho que se abrir um 2-2... Bom tem grande ponto chance do Bruce, das mano. Urus, mas... Bom ponto. 3 a 1 Cozinhou lá, 3 a 1 bem. Eu vou de Eu mudei, 3 a 1 mudei, lá. mudei, faz mudei, mais mudei, sentido, mudei, esse mudei, agora mudei, faz mudei. mais sentido. A bomba tá em tu aí, vai. Mano, pra discordar um pouquinho, eu acho que eu vou falar que vai dar Isurus, mano. Talvez um 3 a 2 Com Isurus. muito peso no coração, né? É, que, tipo, muita dor, mas eu acho que... Assim, é o que eu falei, é muito 50-50 essa série. que Realmente, bobo, cara. a Loud pode ganhar tranquilamente. Não consigo dizer que é one-side. Mas eu sinto que a Isurus, se chegar nesse jogo 5, principalmente, eles vão ter mais pool, vão ter mais preparação. E mano, eu hypo eles desde o começo do split, como eu disse. Eu acho eles um time com muito bons jogadores. Mas não faz sentido tanto que eles se perdem durante o jogo. Então é estranho, mas eu acho que numa série agora, numa MD5, talvez eles venham mais forte. Então eu vou deixar um 3 a 2 pra Isurus. Guys, agradecer vocês. Oreia, pega o seu espacinho aí. Contra quem que você vai tomar a próxima surra aí no final de semana? Já tem algum nome já? Ai, velho, eu aqui falando de mid laner é um pouco suspeito, né, rapaziada? Porque minha gameplay tá só o crime. É. Mas Então- não recebe mais, a gente não recebe mais pra isso. Não tem esse peso, Brucinho. Vamos jogar contra não eu, tem então? esse peso, Brucinho. Só jogo pagando. Olha Oxi! só, tá vendo? Quando para de jogar desse jeito. Mas é isso, rapaziada. Queria agradecer, Itaqueshola. É um prazer estar Olha aqui aí. com vocês. Acho que sexta-feira a gente deve jogar de novo contra o Sleazy. Mas É antes isso a gente mesmo. vai ter um treininho contra a Fúria Trainee. Tá ligado? Tá. Então Ixi, acompanha lá o Ilha das guardei. Lendas, a rapaziada que eu Já vou vir tivemos. estressado, Quem tá? que é esse Vencemos. mid que você vai enfrentar, você sabe? O menino tem 13 anos, eu acho. Nó, tu vai tomar um gap, hein? 13, Vai 14. tomar um dedo gap, hein? Eu acho que Imagina o reflexozinho dele, na ele verdade- jogando, ele jogar assim, ó. O moleque deve jogar assim na cadeira. Eu acho que o sobrenick dele, a hashtag tá 15Y. Então Deus provavelmente do eu vou céu. sofrer um pouquinho. Ainda 15 é years. anime ainda, vixe. Vai Mas tomar é isso, o gap. rapaziada. Espero vocês Como assim? lá no Ah, showmatch como assim e também anime, nesse cara? final de semana aí de mid laner que, Tinoz, pelo amor de Deus, vamos voltar a jogar um League pra botar esse cara aqui no bolso? Ah, não tem como mais, né? Ô, Dinquedão, mano, primeiro te Deixa parabenizar, quieto. viado. Sério mesmo, te parabenizar porque essa sua aposentadoria onde você se encontrou aí no conteúdo, cara, você tá fazendo um conteúdo muito prime, Dincas, de verdade. Valeu, Só não Deus, fica obrigado. vazando mais a DM aí, não, Ah! não em certos lugares aí. Deixa abaixo isso aí. Vamos deixar morrer esse assunto. Que vazou, Apresenta, apresenta. Da resenha. Apresenta, Só apresenta, pingando uma apresenta. gota de suor aqui, ó, tá ligado? Pingando uma gota de suor aqui, ó, azedou, rapaziada. Você tem um espaço aí também, Dinquedão, pra mandar um salve pra Família, rapaziada aí. Agradecer a presença aqui, agradecer o convite. Fazia tempo que eu não vim aqui. É bom vir desse lado mais leve, mais sem estresse. E agradecer a todos também que estão acompanhando aí meus conteúdos. Espero que vocês estejam se divertindo. E torçam pra PEN aí. A gente não joga esse fim de semana, né? Só no próximo. Mas vamos continuar na luta. É uma delicinha, é uma delicinha. Tá o castzinho bom. Mano, é aquela conversa de bar, né? Um barzinho, uma cervejinha, todo mundo conversando, coisinha linda, viu? Climinha descontraído, piada vai, piada vem. É a conversa de bar sem ter que pagar a conta no final de tudo. Não tem coisa melhor, né?